pentecostais falavam, e o livro, e a teologia sistemática, ela foi escrita em 1996. E eu estava lendo, e quando ele começa a abordar algumas questões do pentecostalismo, em 96, por exemplo, assim, os teólogos já estavam preocupados com os exageros do movimento pentecostal. Imagina isso 30 anos depois. Tá? Então, por isso que é legal a gente ver a literatura e ver o que a literatura falava lá. Né? O que os ensinadores, os teólogos da igreja, dentro do nosso movimento, não é fora, não fui pegar lá na igreja histórica, reformada. Não, fui pegar teólogos que escrevem para, por exemplo, para a CPAD, para as Assembleias de Deus, entendeu? Então, a teologia sistemática, essa numa perspectiva pentecostal, ela é muito rica, porque ela trata de questões que as outras teologias não vão tratar. Por exemplo, cura divina, dons espirituais, batismos com o Espírito Santo. Eu tem uma dúvida, eu falo sobre o batismo ou falo sobre os dons? Aí eu falei, aí agora? Aí decidi falar sobre os dons espirituais, tá? Tem uma outra coisa, o batismo do Espírito Santo parece que entrou em extinção no nosso meio, né? Então, a gente tem que buscar essas coisas. Então, texto áureo. Eu vou ler algumas partes de João, capítulo 14. Uma leitura bíblica em classe. Esqueci de falar. Então, só vou aqui achar referência para os irmãos. Eu vou pedir para alguém ler depois do versículo 15 do capítulo 14 até o versículo 19. Então, o texto áureo diz assim: mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E a verdade prática é assim: o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, hoje, atual como ajudador e santificador dos salvos, em que Jesus também convence o mundo do pecado e do juízo. Aí eu vou pedir para alguém ler para mim aí, o capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 19. Se me amares, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Aí são os tópicos da lição: o Espírito Santo das Escrituras, o Espírito Santo e a santificação, os dons espirituais. O Espírito Santo das Escrituras, isso é importante, eu fiz questão de colocar isso, por exemplo, até para a gente saber onde, vamos dizer, estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, hoje já tem movimentos sectários que muitos irmãos já sabem, Testemunho de Jeová, nessa questão do Espírito Santo, eles falam muito na questão da voz ativa, que não vê o Espírito Santo com a pessoa. Já tem movimentos de teólogos liberais que não colocam o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Tem bíblias que os liberais colocam lá, que lá em Gênesis 1, que o Espírito de Deus, né, coloca lá um vento, porque a gente vai ver que a palavra ruach também pode ser vento, então eles colocam ali como vento. Eles não entendem que é a pessoa do Espírito Santo que estava ali agindo. Isso dentro do nosso lado, entendeu? Dentro de alguns teólogos que escrevem. Então pode ser que você vai ler uma Bíblia, e a gente pega a Bíblia aí e você vai ver lá a Bíblia escrita nesse sentido. Então, já tirando, vamos dizer assim, a questão sobrenatural, essa questão mais espiritual da Escritura. Então, a gente já tem no nosso meio, e eu vou até abrir um parênteses, o pastor Franco Ferreira tem denunciado muito isso. A gente tem no nosso meio teólogos liberais infiltrando, e a gente tem teólogos progressistas também infiltrando na igreja. Então, se a gente não conhece bem a doutrina, a gente não conhece bem por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, a gente não conhece as doutrinas centrais do cristianismo, a gente pode ser enganado, entendeu? As coisas vão entrando, então se não tem alguém que, opa, de onde está vindo isso daí?
e você rejeita, você expurga isso daí, quando você vai ver o negócio está impregnado. Tá? As coisas começam de pouquinho, começam num grupinho e o negócio vai crescendo, e quando a gente vai ver, a gente tem que lidar com o problema, o negócio já está uma chama enorme. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. O objetivo é conhecer a terceira pessoa da Trindade, sua obra no crente e no mundo. Eu sempre faço a pergunta, né? Qual é a função do Espírito Santo na vida do crente? Muitas pessoas às vezes ou vergonha, não sabem, mas não tem uma resposta assim convicta, né? O Espírito Santo na vida do crente é isso. Geralmente as pessoas falam, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu sempre pergunto, mas ele não fez isso quando você aceitou Jesus? Claro que isso continua, mas essa função do Espírito Santo na vida do crente é secundária, quando você agora aceitou Jesus. Não é que ela deixa de se ocorrer, mas é secundária. O Espírito Santo tem outra função na vida do crente, na nossa vida. Tá? E aí ele também tem a função, porque a gente tem que entender, às vezes a gente não faz associação, o Espírito Santo é Deus. Então a obra do Espírito Santo, ela abrange o mundo inteiro. Todas as pessoas, você vai ter uma ideia, a obra do Espírito Santo não atinge só as pessoas, atinge toda a criação. Né? Toda a criação, ela vai ser impactado pela pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é Deus. É simples assim. Às vezes a gente não faz essa associação, né? Então a introdução, a tarefa da igreja do século 21, o 21 eu coloquei porque quando ele escreveu era século 20 ainda, tá? É pregar a totalidade do evangelho. O que necessitamos não é um evangelho diferente, não sei porque eu coloquei aquele S, mas a plenitude do evangelho, conforme registrado no Novo Testamento. Destacamos este fato porque o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. Quando ele falou isso aí, ele escreveu isso aí em 1996. Então, naquele tempo já era negligenciado. Tá? Imagina hoje. Temos a tarefa de entender de novo a pessoa e a obra do Espírito Santo, conforme reveladas na Bíblia e experimentadas na vida da igreja hoje. A mensagem do Evangelho pleno proclama a centralidade da obra do Espírito Santo como agente ativo da Trindade. Na revelação que Deus fez de si mesmo, e mesmo a sua criação. A mensagem do Evangelho pleno diz que Deus hoje continua a falar e agir como nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Então você vê, é só você dar uma olhada em Facebook hoje, você vê coisas lá assim, terrível, né? O que os caras fazem lá, entendeu? E fala que é o Espírito Santo que está fazendo. Então, é só fazer uma pesquisa rápida em algumas páginas de Facebook aí, você vê. Eu tenho até vergonha de compartilhar, para falar a verdade, né? Eu coloco no meu história lá, então, assim, coisas assim terríveis, tá? E aquela última para hoje continua a falar e agir como nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Então, o pentecostal, ele acredita na atualidade dos dons, e ele acredita que o Espírito Santo ele age da mesma forma que agiu em Atos. Esse não é um consenso dentro dos pentecostais e carismáticos, mas não é o consenso, por exemplo, dos reformados, dos históricos. Tá? Eles vão selecionar algumas coisas algumas ações que o Espírito Santo faz hoje e outras não. Tá? E a gente também dá muita ênfase na experiência com o Espírito Santo. Né? O pentecostal tem essa coisa da ênfase, da experiência. Tem errado aí? Não tem nada de errado nisso. Tá? Então você tem uma experiência, só adiantando, abrindo mais outro parênteses. Isso é uma coisa que foi muito impactante a partir do século XX, quando surge o movimento pentecostal. Porque até 1990, no século XX, a igreja era muito racional. Né? Os reformados, os históricos, eles dominavam mesmo o cenário. E ficou muito racional, para você ter uma ideia, e a partir do século XIX vem o racionalismo, aí vem o liberalismo, que causou problema na igreja. E aí a igreja ficou muito, vamos dizer assim, como é que eu vou colocar? Muito séria, muito cabeça, muito intelectual. E aí veio o movimento pentecostal, que é esse movimento carismático, que é aquela coisa mais da experiência, de ter uma vida experimental com Deus, e isso deu um up, né? Deu um crescimento expressivo no evangelho, principalmente na missão. Tá? Então várias igrejas carismáticas e pentecostais cresceram. Quando ele escreve, você vê, a igreja, na época que ele escreveu, as 10 maiores igrejas do mundo eram pentecostais ou carismática. E na época, quando ele escreveu, o movimento pentecostal carismático, em 96, era 405 milhões de crentes.
Hoje eu estava tentando ver, eu não acabei me entendendo em outra coisa, eu não vi, mas com certeza o número está muito avançado. Para os irmãos terem uma ideia, tem uma igreja na Nigéria, os maiores países pentecostais do mundo, o maior é o Brasil, depois é os Estados Unidos, depois é a Nigéria. Na Nigéria tem uma igreja que ela tem, se eu não me engano, 10 mil membros, entendeu? Então é um negócio assim, e é que avança. Quando você vai ver gráficos, eu sempre estou acompanhando gráficos missionários, então você sempre vê lá, o movimento carismático e pentecostal é os que assim, é acima da média. Então, quando as igrejas tradicionais, o crescimento é 1,5%, 2,5%, o movimento carismático pentecostal chega a 5%, 6% o crescimento. Tá? O título do Espírito, os títulos do Espírito Santo. Para muitas pessoas de nossa sociedade, os nomes de pessoas não têm a mesma relevância que os da literatura bíblica. Então, o nome na Bíblia ela tem uma importância muito grande. Não é só estar o nome lá, ela denota um significado. Tá? O nome ele vai falar de uma característica daquela pessoa. Então, os nomes e títulos do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem é Deus ou o Espírito Santo. Embora o nome Espírito Santo não ocorra no Antigo Testamento, vários títulos equivalentes são usados. Quando ele fala que o nome Espírito Santo não aparece, a gente está falando do original. Quando você vai na sua Bíblia, pode ser que apareça, mas é porque o tradutor já trouxe para o português. Mas quando você vai ler no hebraico, você não vai ver lá Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não existia, não é isso. Tá? O problema teológico da personalidade do Espírito Santo gira em torno da revelação e compreensão progressiva. É aquilo que a gente lá na primeira aula. A revelação é progressiva. Para você, quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver assim, falando do Espírito Santo, assim de uma forma muito grande. Por quê? Porque faz todo sentido. Entendeu? É a pessoa do Espírito Santo que vai agir agora. Entendeu? Então a doutrina, a pessoa do Espírito Santo é muito mais evidente no Novo Testamento. Tá? Bem como de maneiras de o leitor abordar a natureza da Bíblia. O Espírito Santo, como membro da Trindade, conforme revela o Novo Testamento, não aparece na Bíblia hebraica. Mesmo assim, o fato de a doutrina do Espírito Santo não estar plenamente revelada na Bíblia hebraica não altera a realidade da existência e obra do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento. Por que isso aqui é importante? Quando você vai conversar com a Testemunha de Jeová, ela sabe disso. E ela sempre vai te levar para o Antigo Testamento. Porque é difícil você... Não é que você não consegue. Você consegue usando o Novo Testamento como luz, de uma forma apologética, quando você vai defender a fé. Então, se você tem um bom conhecimento da Bíblia, tá? Não é conhecimento teológico, é conhecimento da Bíblia. Você já viu os textos no Novo Testamento que falam do Espírito Santo, você consegue fazer uma ligação no Antigo Testamento, mas você tem que, aí exige uma habilidade do crente, né? E nem é uma habilidade teológica, é uma habilidade bíblica, não é ler a Bíblia. Então, mas se o Testemunho de Jeová sabe disso, ele te leva para o Antigo Testamento porque é difícil você defender, é a mesma coisa assim, é difícil você defender Trindade no Antigo Testamento. Não é que não exista, não é isso, é que o texto ele não é tão claro como no Novo Testamento. Entendeu? No Novo Testamento é muito claro. Entendeu? Então você tem que ter a habilidade de trabalhar a doutrina no Novo Testamento e ir no Antigo Testamento. E dar um argumento, sim, aí um argumento teológico, daquilo que você pensou no Novo Testamento foi para o Antigo. Tá? Então eu fiz questão de colocar isso porque é uma coisa que eles batem muito. Tá? Então, se o crente não tem Bíblia, se dá mal. Tá? Então, os títulos mais frequentes do Antigo Testamento é o Espírito de Yahvé, né? Que é o Rashi, que vai falar mais para frente, né? Ou, conforme consta nas Bíblias em português, o Espírito do Senhor. Isso é muito comum quando você vai ver, o Espírito do Senhor. Tá? Uma preciosa série de títulos do Espírito Santo encontra-se em João 14, 16. Então, você quer ter bastante conhecimento da pessoa do Espírito Santo? Lê Evangelho de João, capítulo 14 até o capítulo 16. Em João 14, 6, Jesus promete enviar outro Consolador, ajudador ou conselheiro. A obra do Espírito Santo como conselheiro inclui o papel de Espírito da verdade que habita dentro de nós. Como aquele que ensina todas as coisas, como aquele que nos faz lembrar tudo quanto Cristo tem dito, como aquele que dará testemunho de Cristo. Aí estão as referências. Aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vários títulos do Espírito Santo podem ser encontrados nas epístolas. Tá?
o Espírito da santificação. Por que é o Espírito da santificação? Porque o nome já está falando, né? O que ele vai fazer? Santificação. É o Espírito de vida. O que ele vai fazer? É o Espírito que dá vida, tá? O Espírito Santo da promessa. O nome está aí. O Espírito eterno. O Espírito da glória, tá? Então você vai ver esses vários títulos aparecendo, porque cada título desse está mostrando uma ação do Espírito Santo. Qual que é a função dele? O que ele realiza, tá? Que é essa mesmo raciocínio você aplica para as outras pessoas da Trindade. O nome de Deus, o nome de Jesus, tá? Por que é o nome Jesus? Por que é o nome de Deus lá, Yahvé? Por quê? Porque tem um significado bíblico. Por exemplo, rapidamente, outro parênteses. Por que é a questão do nome? Por exemplo, se você ler lá em Gênesis 4,16, vai dizer que Caim ele fugiu para a terra de Nod. Quando você lá, Nod, você pensa que Nod é o quê? Quando eu falei que ele foi para a terra de Nod. Nod, você pensa que Nod é o quê? Você pensa que é uma cidade? Não é uma cidade. A palavra Nod é peregrino. Ou aí da peregrinação. Então Caim foi para a terra da sua peregrinação. Cavalcante, o que isso quer dizer? Quer dizer que a terra para onde ele foi é desconhecida. Entendeu? Quando você vai ver na arqueologia, você vai ver no estudo, não tem uma localização exata. Quando fala de Sodoma e Gomorra, já existe, a gente acha no mapa Sodoma e Gomorra hoje. Mas a terra de Nod não tem, porque a terra de Nod era na terra da sua peregrinação. Então não está falando de um lugar, está falando de uma situação do Caim. Então geralmente a gente vai ler, então essa questão do nome, aí como que você vai pegar isso? Você só pega isso daí quando você tem uma nota, a Bíblia é uma nota de estudo, ou quando você vai ler um comentário. Aí você vai ver lá que de terra desconhecida, mas tudo bem, mas o que isso quer dizer? É porque a palavra Nod é peregrino, então é na peregrinação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá o nome lá, você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Tá? O símbolo do Espírito Santo, né? Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas, tais como terceira pessoa da Trindade. Os símbolos do Espírito Santo também são arquetipo. Em literatura, o arquetipo é um personagem, tema ou um símbolo comum às várias culturas da época. Eu vou falar de mim, né? Eu sempre gostei de quadrinhos. Por exemplo, quando o cara vai lá assistir o Marvel, o Batman ele é um símbolo, entendeu? É um símbolo de um vingador lá que faz justiça. O Super-Homem, ele tem um símbolo, tá? Ele tem um símbolo. O Capitão América é um símbolo, patriotismo, ele tem as bandeiras americanas, então ele é um símbolo de alguma coisa. Então, quando aí a Bíblia usa muito de símbolo para demonstrar uma verdade, tá? Ela faz muito uso dos símbolos. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e refrigério sustentador da vida de todos que têm sede, física ou espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como na purificação dos minérios, ou destruidora, frequentemente citada no juízo. Tais símbolos representam a realidade intangível, porém genuína. Então, quando ele usa esses símbolos do Espírito Santo, está mostrando uma ação do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é o vento, não é que ele é vento, não, mas ele está mostrando qual que é a ação do vento. Então é a mesma característica, é a mesma forma que o Espírito Santo usa. Ele age. O fogo. E aí, para os pentecostais, né, aí fica para um lado triste, o Espírito Santo não é tão representado como fogo. Ele é poucas referências que ele é mostrado como, ele faz comparação como fogo. Tá? Como eu não gosto de polêmica, eu nem coloquei em Mateus 3:11, porque lá ele tem um problema ali, dá uma polêmica boa ali. Tá? Vento, né? A palavra hebraica ruach tem amplo alcance semântico, né? Que é o significado da palavra. O que a palavra significa na sua origem? Então lá, pode significar sopro, espírito ou vento. É empregado em paralelo em Nefesh. O significado básico de Nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. E a partir daí, seu alcance semântico desenvolve-se ao ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. João 3:8, tá? Vai fazer essa comparação com o vento. Se você, por exemplo, se você vai lá em Gênesis 2:7, tem uma palavra que ele vai usar, ruá apache. Aí tem quando ele vai falar que soprou o fôlego de vida. Quando você vai lá em Gênesis 1:2, vai falar, e o Espírito vai falar, e ruach, o Espírito do Senhor, ruach.
Entendeu? Aí ou é palavra diferente. Aquele sopro que sopra na narina do homem é outra palavra que não é a mesma palavra que é o ruach. Então Deus não soprou o Espírito Santo na narina dos homens, soprou um fôlego, né, dele. Como foi, eu não sei, né? Não estava lá para ver, para registrar o fato. Mas são palavras diferentes. Em Gênesis 2, lá, quando fala do homem, é sopro, mas não é ruach, é outra palavra. Tá? E a água? A água é muito usada como símbolo do Espírito Santo também. Então a água, assim como o fôlego, é necessário ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva, e isso disse o Espírito Santo, tá? João 7,39, quando Jesus está lá na festa, né? O fôlego e a água dão vitais na hierarquia da necessidade física e humana, são igualmente vitais no âmbito do Espírito Santo. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. Salmo capítulo 1, versículo 3, né? Que diz que aquele que medita quando você vai como uma árvore plantada junto a ribeiros, tá? Vamos lá, que aqui esse primeiro tópico aqui tem bastante coisa. Fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2. Ao passo que uma brasa tirada do altar purifica os lábios de Isaías, né? Isaías 6 e 7. No dia de Pentecostes são línguas de fogo, tá? Que marcaram a vida do Espírito. Interessante, né? Que o Espírito Santo ele vem como uma pomba, né? Como um vento, né? Como um vento. Só que a manifestação, assim, o que ele realiza, aparece línguas como de fogo. Como é comparação, tá, irmão? Não é que as línguas eram de fogo, é como é comparação. Tá? Eu já vi irmão pregando, não, era lá a língua de fogo. Não, não era como língua de fogo. É uma comparação. Tá? E olha, né? Pedro, em seu sermão diante de Cornélio, declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então a palavra ungiu com o quê? Óleo, né? Tá? Atos 10, 38, citado em Isaías 61, 2, né? Jesus proclama: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4, 18. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé e depois os reis e os profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço do reino de Deus. Na primeira epístola de João, os crentes são advertidos a respeito dos anticristo, daí vós tem a unção do santo, não precisa aqui dizer nada, tá? Porque a unção que está em você ensina todas as coisas, tá? E ali está mostrando a unção o quê? O Espírito Santo como símbolo de óleo. Eu não coloquei o outro, porque o outro está bem tava na apresentação da lição, que é a pomba, que é a mais, assim, mais simbólica, que a gente mais usa, né? Como símbolo do Espírito Santo. E como promessa, né? Na Escritura. É difícil sugerir um dos títulos ou propósito do Espírito Santo seja mais importante que o outro. Tudo o Espírito Santo faz é vital, tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo quanto se tem dito a respeito dele, até agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo é o penhor que garante a nossa herança e futuro em Cristo. Então, ele é a garantia. O Espírito Santo ele é o penhor e a garantia. É ele que vai confirmar se a obra de Deus será realizada, é ele que vai levar a igreja, entendeu? Então ele é essencial, a pessoa do Espírito Santo hoje na igreja é essencial, é ele que está realizando tudo isso, tá? De novo, é só ler Atos dos Apóstolos, a obra do Espírito Santo é muito evidente, tá? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 13 e versículo 14. Continuando aí. Qual é a garantia oferecida pela operação do Espírito Santo em nossa vida, na nossa vida e na vida da igreja? Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia
estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Então, quem garante, qual é a garantia oferecida pela operação do Espírito Santo em nossa vida e na vida da igreja? É o próprio Espírito Santo. É Ele que é a garantia, é Ele que está agindo. Na lição passada eu falei muito da regeneração, né? Então, quem faz essa obra do Espírito Santo, na vida do crente é o Espírito Santo. Então, na minha cabeça, um crente que fica dando muito trabalho, que o cara não nasce mesmo de verdade. Lembra da brasilinha lá, que agora é uma época boa, tá frio, né? Hoje, se fosse a brasilinha, tem que jogar gasolina no carburador para pegar. Tem crente que é o crente marcha lenta, não vai, não pega de jeito nenhum. Tem que tacar fogo, que nem o pessoal está falando que está lá no Pantanal, lá, para ver se vai. Entendeu? Então, não pode, porque é o Espírito Santo que está agindo na vida da pessoa. Entendeu? Então, olha o que está à nossa disposição. Tá? Então, é Ele que garante, aí como promessa. Mediante o Espírito Santo, podemos conhecer a Deus, mediante a experiência de conformidade com a palavra hebraica Yad, conhecer por experiência. Nós, pentecostais, adoramos isso. Por isso que a gente gosta de sentir a presença do Espírito Santo, de falar em língua, de dar lugar para Deus. Tá? Nossa experiência com o Espírito Santo serve-nos de comprovação da ressurreição de Cristo, conforme declara Paulo em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, jamais haverá uma ressurreição geral. E todas as nossas crenças em Deus e na salvação não passam de mentiras. Agora podemos começar a dar o devido valor à importância da obra do Espírito Santo como sinal de inclusão do crente no corpo de Cristo e como sinal diante da igreja. O Espírito Santo, ele confirma não somente a ressurreição, mas também, por extensão, a veracidade das Escrituras. É o Espírito Santo que pega a pessoa e coloca no corpo de Cristo. Entendeu? Lá na igreja verdadeira, lá, ele pega a pessoa e vai imergir ela no corpo de Cristo. Tá? Então, os nomes e títulos do Espírito Santo nos revelam muitas coisas a respeito de quem é Deus ou Espírito Santo. A gente não tem esse hábito de associar a palavra Deus ao Espírito Santo. Claro que eu acredito que todo mundo saiba que ele é Deus, mas a gente não tem esse costume de fazer essa associação mental, vamos dizer assim. O Espírito Santo e a santificação, o tópico 2. Você vai ver que eu acho que eu não trabalhei muito em conceito de santificação, a gente falou algumas coisas na aula passada. Mas o conceito, a gente vai mostrar que quando a gente fala de santificação, não tem como não falar do Espírito Santo. Tá? Não tem como não associar uma coisa com a outra. Tá? Não tem como. Então, toda vez que a gente vai fazer um estudo sobre santificação, principalmente no Novo Testamento, as referências vão cair aonde? Na pessoa e obra do Espírito Santo. Tá? E quando a gente aprende essas coisas, fica mais fácil de a gente ver e a gente dar lugar para o Espírito Santo. Tá? A gente vai ver que as coisas são muito mais favoráveis para a gente ser santo do que para a gente ser atrapalhado. A maré está ao nosso favor. É nós que queremos andar contra a maré. Entendeu? É nós que queremos subir a correnteza contrária do rio. É a gente que quer bater cabeça. Tá? Então, definição de santificação. Isso aqui é interessante, eu estava até discutindo isso com o Felipe ontem. Se o plano de Deus, Pai, seu desejo é nada menos que a santificação do mundo inteiro e de todos os seus habitantes. Ele leu isso aí e ficou assim, eu falei, calma que tem uma explicação. Jesus Cristo morreu na cruz para possibilitar esse plano, mas a sua obra na cruz já foi concluída. A gente vai ver isso lá em João, capítulo 19, 30, né? Está consumado. Hoje, o agente ativo da santificação é o Espírito de Deus. Seu papel principal nesse processo é indicado pelo título mais comum, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nome, é um título, né? Que mostra o agir dele. E pelos símbolos de purificação que ele representa na Escritura, água e fogo. Deixa eu ver aqui. A santificação é um processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo... Quem pode ler para mim Apocalipse capítulo 20, 11, e depois ler para mim Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vamos ler
segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 13. Aí, assim que eu acabar a leitura aqui, quem achou, pode ler, não precisa se preocupar com a ordem, tá? Então, as coisas animadas e quanto animadas, sejam purificadas de qualquer mancha do pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios da salvação mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. E assim tirar da terra tudo que é pecaminoso. Quem achou o primeiro texto pode ler aí, tá? Aí só fala qual texto que você está lendo. É o trono, né? É onde vai fazer a separação aí. E quem achou a outra referência? Quem achou a outra referência e quer ler? E vi um novo céu, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pedro vai falar justamente dessas coisas, que Deus vai purificar pelo fogo, tá? Então a gente nem precisa de ler Pedro, a segunda de Pedro agora. Então o que está acontecendo aqui? É o juízo final. Então, o que está acontecendo? Deus está fazendo a santificação do mundo. Mas como é que Deus vai santificar? Eu não estou falando de universalismo, que todo mundo vai ser salvo, não é isso que eu estou falando. É que a própria separação, quando Deus mandar os rebeldes para o inferno, ele já está fazendo a santificação do mundo. Porque vai separar, né? Jesus vai dizer isso em Mateus 25, se não me engano, 41 ou 46. O que vai fazer? Vai separar ali, vai ver a separação. E será lançado no lago de fogo, né? Que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, daqueles que estão em desobediência, que não recebem a Jesus como Salvador, que não querem, que não aceitam ser, vamos dizer, santificados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai fazer a separação. Tá? Então, Deus vai, a santificação do mundo, a purificação do mundo vai ocorrer de um jeito ou de outro. Tá? Então, essa obra está em processo e está acelerado. Tá? Então, quando é isso que está falando. Então, a santificação, por isso que eu falei, quando a gente fala do Espírito Santo, a santificação que o Espírito Santo ele faz é em termos global, nos indivíduos e é em toda a criação, animada e inanimada. Tudo que foi criado passará por um processo de santificação. Por isso que haverá novos céus e nova terra. Nesse novo céu e nova terra só morarão pessoas santas, tá? Pessoas que têm comunhão com Deus, tá? Então a questão da santificação, né? O Espírito Santo trabalhando na santificação, e ele está agindo? Sim, ele está agindo hoje. A tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação é quádrupla. Primeiro, levar o mundo à convicção, tá? Purificar o crente mediante o sangue de Cristo no novo nascimento. A gente falou isso muito na lição passada. Tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita pela fé por Deus. Quem lembra dessa questão jurídica, quando eu estava falando da justificação? Quem lembra? O que é ser justificado? Deus agora justificou você. Eu usei uma palavrinha lá, né? É tornar inocente, você é inocente. Então, no tópico 3 aí, né? Na parte 3, tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita pela fé por Deus. Então, o crente não pode ficar com sentimento de culpa. Irmão? Então, você aceitou Jesus, eu era pecador, sabe? Ficar aquela choradeira, ladainha. Porque diante de Deus, pelo sacrifício de Jesus, você é inocente. Entendeu? Jesus justificou o crente. Tá? E o Espírito Santo é o agente que está trabalhando isso no coração do crente. Não, o crente não pode se sentir culpado. É igual o Judas Iscariote. O que eu faço? Não vai se enforcar, irmão. Né? Entendeu? Já é. Então, esse peso da culpa não pode ter. Então, o Espírito Santo vai trabalhando isso na nossa vida.
Revestir o crente de poder a fim de que este possa ajudar no processo de santificação de outras pessoas por meio da proclamação do evangelho ao descrente e da edificação do crente, tá? Então acho que o 4 aqui é mais nos é mais familiar, né? É comum, eu gosto de colocar essas coisas, é comum os teólogos empregarem o termo santificação somente com referência à terceira dessas 4 tarefas do Espírito Santo, que é a terceira tarefa é essa: tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita pela fé por Deus, que é assim, ó, o Espírito Santo está sempre mostrando que você é inocente, que você é justificado, tá? E também ver que como as pessoas já essa doutrina já é bem fundamentada. O Strong, se não me engano, é século XIX, o Charles Hodge, século XIX. Então lá no século XIX essas coisas já era bem documentada, tá? Era uma coisa bem sacramentada na igreja. Então essa coisa que eu estou falando não é novo, essas coisas já vem de muito tempo. Essa a importância da ação da santificação do Espírito Santo na vida do crente. Então, olha o que o Strong fala: define a situação como aquela operação contínua do Espírito Santo mediante a qual a santa disposição ortogada, né, confirmada na regeneração, é mantida e fortalecida. O Charles Hodge. O que é esse Charles Hodge? Esse pessoal são os teólogos, aí, se você gosta de ler teologia sistemática, está lá na teologia sistemática deles. Concorda com o catecismo. O catecismo é uma regra de fé, né, que é do Westminster, que é dos presbiterianos. Olha o que eles dizem: define a santificação como a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a justiça. Nada temos a objetar a tais explicações, mas consideramos a definição do Merritt Erickson a mais clara. Segundo nosso modo de entender, essa parte no processo ele diz: é uma continuação do que foi começado na regeneração, quando então uma novidade de vida foi conferida ao crente e é instilada dentro dele. Em especial, a santificação é a operação do Espírito Santo que aplica à vida do crente a obra feita por Jesus Cristo. Então, o processo de santificação, quando ele começa, irmão? Quando você for regenerado. Lembra quando eu falei da regeneração? A regeneração, o que é? É um processo sobrenatural, invisível, que o Espírito Santo faz. É aquela coisa invisível que você não vê. Agora, qual é o resultado visível? É a mudança de ver o mundo, é a forma como eu ajo. Porque agora eu estou pensando segundo uma perspectiva de Deus. Nascer de novo, lembra que é nascer do alto, é nascer de Deus. Se eu nasci de Deus, eu penso como Deus. Agora eu tenho a mente de Cristo. Então, eu gosto de uma frase, uma pregação, eu não lembro quem falou isso, que ele fala assim, e eu quando estou muito estourado assim, quando eu estouro assim, aí eu paro e eu digo assim, quando eu sei que eu vou fazer M, aí eu paro assim e falo assim: o que Jesus faria? O que Jesus pensaria? O que Jesus falaria? E o que Jesus faria? Então, quando eu paro assim, Jesus, ele pensaria o quê? Ele pensaria igual eu? Então eu estou errado. Ele falaria o que eu estou errado. Ele agiria? Eu estou errado. Então por quê? Porque o crente, ele tem esse, vamos dizer assim, eu vou usar uma figura de linguagem, Deus deu esses 10 segundos a mais para você parar e pensar, porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Esse é o processo de santificação, porque como crente eu vejo a realidade agora numa perspectiva bíblica, numa perspectiva de Deus. E o que acontece? O que acontece por experiência que eu vejo, muitos crentes batem cabeça, principalmente pessoas que vêm agora, porque as pessoas, e aí isso é um mal, infelizmente, dentro do nosso movimento, principalmente o movimento pentecostal, é isso, as pessoas vão muito pela emoção e muito pela experiência. Aí você fala: mas por que você vai fazer isso? Não, porque Deus falou no meu coração. Mas você vai querer confrontar o que a pessoa falou com o que está escrito. O pastor Ignazio fala muito isso, né? O que está escrito. E aí a gente confronta a pessoa. Não, mas Deus falou, mas o que Deus falou para você não bate com o que a Escritura diz. Então, como é que o Espírito Santo vai usar você, vai falar com você com uma coisa que não bate na Escritura? E aí o que faz, irmão? Bate cabeça, aí o que a gente vê? A gente vê o resultado. Só que qual é a função minha? É ajudar a pessoa a orientar. Agora, eu não posso obrigar a pessoa a fazer. Aí o que a gente faz? Por experiência, a gente sabe que o tombo vai ser grande.
né? E a gente sabe que tem duas maneiras de aprender. Ou você aprende ouvindo, assimilando e praticando, ou você aprende errando e se lascando todo, só que todo prejuízo vai ser seu, eu não tenho nenhum prejuízo, entendeu? O sofrimento, a angústia, né, os tombos que você vai tomar, é você que vai tomar. Então eu já vi muitas pessoas assim, tomar tombo e aí depois a pessoa vem, aí eu falei, eu te disse. Então a gente fala assim, eu te disse. Tá? Então o Espírito Santo ele faz isso. Tá? Ele faz esse processo de santificação. Tá? O cumprimento da profecia. Aqui, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a santificação do mundo. E como é que isso vai ser realizado? Em última análise, né, a santificação do mundo ocorre num nível individual. Então o Espírito Santo ele trabalha no indivíduo. Então, por exemplo, ele trabalha na minha vida, né? Eu sei qual era a dieta que eu tinha no mundo, também sabe qual é a sua dieta, e aí ele começa a trabalhar no indivíduo. Quando o Espírito Santo vai santificando cada indivíduo na igreja, o que nós temos? Nós temos uma igreja santificada, né? Nós temos pessoas santas assim no processo de santificação. Claro que, por exemplo, Paulo, quando escreve para o Coríntios, ele diz aos santificados, aos santos lá, né? E se ele chamou é porque era, porque tinha, né? Mas a gente sabe que no contexto tinha algum problema, mas não tinha como, agora você não é mais santo, né? Não, eles estavam causando problema lá. Então, o processo começa em cada indivíduo, em cada pessoa, tá? Cada pessoa precisará resolver se aceitará ou não o domínio e o reino de Deus em sua vida. Isso aqui é um problema muito grande para outros pensadores, que aqui a gente fala de livre-arbítrio, né? Então, tem para muita gente diz que não tem como você não consegue se impor à vontade de Deus, porque Deus é soberano. Mas na prática a gente não vê assim. Na prática é ver as pessoas batendo cabeça, pessoas teimosas, pessoas que ficam, você fala, faz uma coisa, a pessoa faz outra. Então, a prática nos mostra que sim, a pessoa ela pode resistir à obra do Espírito Santo. Todas as consequências má vai ser na vida dela. Entendeu? Mas a gente sabe que sim, pode. Tá? Você não fala isso. Vocês sempre existia o Espírito Santo. Tá? E ali era o quê? No convencimento, né, de mostrar. Imagina ele falando para a elite judaica, né, pessoas que tinham conhecimento bíblico. Né? Aos que optarem por não abrir mão dos seus pecados terão de ser purificados pelo fogo. É aquela coisa lá que vai ser lançado lá no lago de fogo. Você não quer receber a obra do Espírito Santo? Não tem problema. Tem um lugarzinho reservado lá, preparado. Como o céu está preparado, aquele lugarzinho também está preparado, tá, irmão? E o negócio cabe gente, entendeu? Lá não tem problema de espaço, de lotação, né? Esse processo não pede a sua cooperação, mas é doloroso, né? Então, vai ser lançado lá. Quem não quer deixar Deus trabalhar, destrutivo e de longa duração. Esse é o castigo eterno que a Bíblia chama de inferno, o lago de fogo e a segunda morte. Isaías 66, 24. Qual que a gente vai ler aí? Vamos ler Mateus 25. Mateus 25. Vamos ler essas referências aí. Eu vou pedir para o Márcio ler. Você está com o microfone, né, Márcio? Eu vou pedir para o Márcio ler aqui, que ele está com o microfone. Aí os irmãos que estão assistindo, eles conseguem ouvir também. Então, Mateus 25, Márcio. Aquelas referências, versículo 30, 41 e 46. Mateus 25, 30 diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o 46: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, tá aí, né? Com as bases bíblicas, né? Embora essa purificação nunca seja atingida, né? No caso com a pessoa que será lançada lá no fogo, lá no inferno, o fogo eterno garante que a criação divina jamais tornará a ser perturbada pela impureza. Então, se a pessoa perturba aqui, não tem problema. Tem um lugar lá, vai estar lá, nunca mais vai perturbar mais ninguém, tá? Resumindo, Deus determinou que santificará o mundo e o fará pela água ou pelo fogo. Mateus capítulo 3, 11 e 12. Tá? Então, não vai acontecer de um jeito ou de outro. O processo já está em andamento. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o agente da santificação. Tá? O cristão deseja ser santificado pelo Espírito Santo
o processo requer cooperação contínua do indivíduo. Vamos ver? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Eu vou pedir de novo, hoje eu vou abusar do Márcio aqui, sabe porque como ele está com o microfone, ele fala e os irmãos escutam. 1 João capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifica-se a si mesmo. Aí você também tem que desejar, querer passar pelo processo de santificação. Tá? A gente não é um agente passivo e o Espírito Santo vai fazendo tudo. Não, a gente também precisa participar disso. De modo bem semelhante às cerimônias de purificação com água descritas no Antigo Testamento, esse processo representa as 4 etapas que seguem. Na teologia sistemática, quem quiser se aprofundar, ele pega todo o processo de purificação, aí vem com aquela série de argumentação bíblica, ele vai falando tudo, não tem como colocar, não tem como transcrever tudo para os slides. E aí ele dá uma boa base ali, ele vai descrevendo todo o processo de purificação com água no Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, quando Jesus chega com essa linguagem, só a gente para ter uma ideia, no Novo Testamento, os judeus estavam familiarizados com aquilo. Tá? Então eles eram muito receptivos a esse tipo de mensagem que estava sendo pregado. Então, convencendo o mundo. A primeira etapa da santificação é a obra mais importante do Espírito Santo. É levar as pessoas a um relacionamento pactual com Deus. É fazer uma aliança. Tá? O Espírito tem 3 tarefas a realizar entre os inconversos, né? A convicção do pecado, o testemunho a respeito de Cristo e a confirmação da palavra de Deus. Geralmente, quando eu pergunto qual é a obra do Espírito Santo da vida do crente, as pessoas me respondem isso. Só que essa é a primeira parte que ele faz quando nós éramos descrentes. Tá? Não quer dizer que isso não continue, mas não é a primeira, assim, não é o cartão de visita hoje da vida do crente, né? A gente não precisa ter convicção acerca do pecado, já fomos salvos, tá? Deixa eu ver onde eu parei. São as suas maiores tarefas, porque são realizadas entre o maior grupo das pessoas virtualmente, todos os descrentes da terra. João 16, 8 a 11. Que é a função do Espírito Santo, né? É convencer o mundo da justiça do pecado, da justiça e do juízo, tá? Deixa eu ver. Purificando o crente. A obra do Espírito Santo não cessa quando a pessoa reconhece a sua obra e culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente. A segunda etapa da santificação pelo Espírito Santo no indivíduo é a conversão. Conversão, irmão, sabe o que é conversão? O que quer dizer? Você está indo para aquela porta, aí você para e volta e vem para a escada. Isso é conversão. É uma mudança radical. Né? É radical. Isso é conversão. O irmão, é aquele irmão lá que se converteu e... Não, irmão, ele não se converteu, não. Não existe isso na Bíblia, irmão. A gente quer dar um jeito, mas não existe. Na Bíblia, ou é ou não é. Ou é ou não é. Eu disse na outra aula que tem aquele período, né? Lembra que eu falei? Tem aquele período crítico que a pessoa está... É tudo novo, ela está se encaixando, mas ela quer ir em direção a Jesus. Né? Ela se arrependeu, para onde eu vou? Para Jesus. A pessoa, vai. Aí no meio do caminho vai ter uns ajustes ali que a pessoa não está acostumado com aquele tipo de caminho estreito, né? Aí a pessoa vai se ajustando. Agora não pode a pessoa anos no evangelho e nunca acerta o caminho. Aí, né, tem algum problema aí. Tá? Esta é uma experiência instantânea. Inclui a santificação pelo Espírito Santo e uma linguagem biblicamente mais correta. O processo de santificação pelo Espírito inclui a conversão. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, segundo a Tessalonicenses 2,13. Você vê que aí, o que Paulo está falando? Quais os meios de eu alcançar a santificação? Primeiro, olha lá, o princípio da salvação, ele fala assim, fé na verdade. Fé do quê? Quando você ouve a proclamação do Evangelho, você creu nessa mensagem, entendeu? E aí...
o processo de santificação é o Espírito Santo que vai fazer isso. E aí quando ele fala lá, elegido desde o princípio, ele não está falando da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, ele está falando dos meios com o qual eu serei santificado. É por ouvir o Evangelho, crer naquilo lá. Aí eu creio nessa promessa, eu fixo nisso, e aí o Espírito Santo começa a agir na minha vida, porque eu tenho fé da verdade. O que é a fé da verdade? É fé no Evangelho que foi proclamado. Quando eu proclamo, quando eu falo assim, o que é proclamar o Evangelho? É eu apresentar Jesus. Olha, quando eu apresento Jesus, eu falo da morte e ressurreição de Cristo. E ao falar isso, eu estou falando, eu estou mostrando a solução para o pecado, para retirar a culpa. Tá? Aí a pessoa é instantânea, a pessoa é santificada, ela se converte, e aí começa todo o processo de santificação na vida da pessoa. A diferença fundamental entre um cristão e um não cristão não está no estilo de vida, na atitude ou mesmo no sistema de crença. É que o crente deixa que Deus o santifique, enquanto o inconverso não o permitiu. Eu tenho amigos que são honestíssimos. Sou mais honesto que crentes que eu conheço. O estilo de vida dele, tudo que ele faz, eu trabalhei com ele. Uma pessoa honesta, de caráter, assim, fiel. Eu já falei para ele, eu falei assim, a única coisa que falta para você é você aceitar Jesus, cara. Entendeu? Então, não é que o crente, ele deixa que o Espírito Santo santifique a vida dele. Tá? A gente vê a pessoa cair ali, falhou, mas ele entende isso e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, tá? Realizando a justiça do crente. O Espírito de Deus não abandona o crente após a conversão, né? Assim como na passagem de João 14,16, assim como na passagem da convicção para a conversão, seu papel torna-se maior depois desta. A submissão aumenta no crente e leva a efeito a maior cooperação e intimidade com o Espírito, que resulta na possibilidade de ele fazer uma obra ainda maior depois da conversão. Há 3 maneiras adicionais de o Espírito operar dentro do crente. Ele continua a santificar o crente do pecado. Você percebe, desde que eu comecei que a gente está falando de todo o processo, quando a gente fala de santificação, quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Eu vim falando isso desde o começo da aula, porque não tem como desassociar isso. Isso são coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça, e isso tem que ficar claro na gente. Entendeu? Quem faz o processo é o Espírito Santo. E aí eu vou uma coisa, irmão, não é pela quantidade de vezes que você ora. Isso, oração, ela é um processo de ter relacionamento com Deus. É claro que quanto mais comunhão com Deus, ela vai, mas não é por você fazer esse ato que você está santificado. Quem está te santificando é Deus. Tá? Mas assim, não é um esforço humano que vai fazer a pessoa ficar ser mais santo ou não, tá? Mas quem vai realizar isso, claro, quanto mais eu ando com Deus, mais eu serei santificado pela essa aproximação que eu tenho com Deus, tá? Então é a aproximação com Deus que me torna mais santo, tá? Então é Ele que torna mais santo, não é uma ação minha que vai fazer com que eu seja mais santificado, tá? O que eu quero dizer aqui, quem faz a santificação é o Espírito Santo. É isso. O que eu estou querendo anular aqui é todo o esforço humano para poder ser santificado. Quem faz isso é o Espírito Santo. Tá? Amém? Porque aí fala, não, mas eu não faço nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quem é o agente é o Espírito Santo. Tá? Ele continua a santificar o crente, ele liberta o crente cada vez mais do pecado. Na prática, ele usa os crentes para ajudar na obra da santificação. Eu só vou pedir ali a observação. De novo, Márcio, vou judiar de você ali. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, eu vou pedir para você frisar o 7. 1 João, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual que é o caminho? Anda na luz.
anda na luz. E aí o sangue de Jesus, há a palavra grega que está dizendo assim, que ela diz que isso é um ato que começou e ele é contínuo. Então, o que acontece? Na vida do crente, o sangue de Jesus, o que é o sangue de Jesus, irmão? É a obra expiatória de Jesus. Isso é instantâneo. Como é assim? Toda vez que o crente peca, porque o que ele vai dizer aqui? Não tem como pecar, né? Não pecar. Então, toda vez que a gente peca, e não há uma coisa assim que eu abracei o pecado, eu estou ali mergulhado no pecado, mas é aqueles pecados normais que a gente fala. Você está falando ali, dá uma reuniãozinha ali, fala mal do irmão, e sei lá, aquela coisa assim, às vezes acontece. A obra de Jesus está sendo sempre santificado. Ela é sempre assim constante na vida do crente. Entendeu? Então, por isso que o crente é santo, porque Jesus está sempre santificando. O processo é instantâneo. O que eu quero dizer, quando você assim, mãe, eu pequei, eu vou orar para. Não. Entendeu? A obra de Deus, o Espírito Santo já está dentro de nós e ele já está limpando. Ele já está ali executando a obra de santificação. Quando eu fiz aquele ato ali, vamos dizer assim, os pecados inconscientes, vamos dizer assim, usando uma linguagem talvez, eu não sei se eu ajudei ou piorei, tá? Então, o Espírito Santo, exatamente, aí da mente, o Espírito Santo ali, isso aí você não avançou, você não praticou, o Espírito Santo já está trabalhando no processo de santificação, porque isso é contínuo na vida do crente, tá? É isso que João está falando na primeira epístola, tá? Como resultado, os crentes desfrutam de muitos benefícios, estão livres da condenação da culpa, Romanos 8, 1 e 2, tem acesso contínuo ao Pai, Efésios 2,18. Pode agora adorar em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24, né? Finalmente tem um penhor, né? A garantia da sua herança futura no Senhor. Efésios 1. Olha os benefícios que nós temos, tá? Revestido do poder do crente, o batismo do Espírito Santo descortina um novo papel para o crente na santificação do mundo. É aqui nós estamos na nossa área aqui, né? Batismo com o Espírito Santo é para nós, carismáticos ou pentecostais. Tá? Os crentes, uma vez batizados no Espírito Santo, têm melhor capacidade para ajudar o Espírito a santificar os outros. Como? Proclamando o Evangelho. Jesus mandou que seus discípulos aguardassem o batismo do Espírito Santo a fim de terem poder para testemunhar. Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. O Espírito Santo completará essa obra em nós na segunda vinda de Cristo, mas até lá temos a responsabilidade de nos purificar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. O plano é de Deus, Pai. Seu desejo é nada menos que a santificação do mundo inteiro e de todos os seus habitantes. É de um jeito ou de outro. Ou é trazendo para próximo dele, ou é afastando para longe dele. Entendeu? É levando para o céu e já começar a usufruir agora por meio da igreja, ou o cidadão ou a cidadã será lançado lá no lago de fogo. Tá? O lugar está reservado. Os dois estão prontos. Tá? Está prontinho. E já foi inaugurado, tá? Só não o lago de fogo, mas o inferno lá, o Hades, foi inaugurado. Todo dia cai um bocado lá. Entendeu? Então, os dons espirituais. Acho que vai dar para falar. Os dons espirituais, eu vejo que hoje é um dos grandes problemas do nosso movimento. Tem lugares, e aí tem lugares que são sérios, sim, tem lugares que são sérios, e a fluidez dos dons vai ser uma maravilha. A realização, a execução dos dons será edificante na vida da igreja. Tá? Mas quando há exageros, nós temos problema. Tá? Você tem o escândalo, né, do nome de Jesus. Deus não está realizando a obra ali. Eu estava até conversando com o Felipe ontem. A gente fala assim, mas na igreja de Coríntio. Quando Paulo escreve na igreja de Coríntio, Paulo já está alertando. Não quer dizer que Deus estava aprovando, não quer dizer que depois das coisas estavam tudo ocorrendo lá, porque estava desconcertado lá. Entendeu? Mas lá na igreja de Coríntio. Então, porque quando Paulo escreve a carta, ele está corrigindo um erro. Não quer dizer que Deus estava agindo no erro. Entendeu? Então, irmão, Deus não age onde está errado. E tem essa coisa, não, mas sabe como é que é? Não, Deus não vai agir. Está errado. Então, mas o que está acontecendo? Está acontecendo, mas Deus não tem nada a ver com aquilo, irmão. É pura carnalidade. Paulo não falou que eles eram carnais? Então, se é carnais, como é que Deus está agindo por intermédio do apóstolo? Quando o apóstolo escreve, Deus está disciplinando a igreja.
Entendeu? Qual que é a ação de Deus ali na igreja de Corinto? Fala, vocês estão tudo errado aí, meu. Não é assim. E por isso que vai ter o capítulo 14 de 1 Coríntios, onde Paulo vai fazer regularizar os dons. Ele vai dizer, ó, o negócio é dessa maneira que tem que funcionar. Se funcionar dessa maneira, vai ser bênção. Pessoas serão edificadas, pessoas serão alcançadas. Agora, se não acontecer dessa maneira, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Entendeu? É isso que tem que ver. Aí a gente pega Coríntios como referência, mas Coríntios não é referência para a gente fazer as coisas erradas. É referência para a gente ver, olha, não é para fazer dessa maneira. Tá? Então eu já vi pessoas falando isso. Não, entendeu? Então, mas Deus salvou uma pessoa. Aí eu vejo uma outra coisa. Deus não vai chamar uma pessoa, uma salvação é outra coisa. Não quer dizer que Deus concordou com tudo errado que aconteceu. Aí nós temos mais culpa ainda. Porque se Deus não tivesse agido, entendeu? A gente não cooperou em nada. A gente deveria baixar a cabeça, ter vergonha, porque Deus teve que intervir, porque a gente está tudo errado. Entendeu? Então a gente tem que procurar fazer as coisas certas, principalmente na questão dos dons espirituais. Então o reavivamento e crescimento. Eu vi o pastor Rigonato, ano passado, ele abordou isso aqui, quando ele entrou em Coríntios. Ele falou da questão, ele trabalhou muito o capítulo 14. A questão de profecia, como deve ser. Ele trabalhou muito isso, acho que no começo do ano, ou foi no ano passado, ele deu, acho que uma ou duas doutrinas, ele abordou muito isso. O reavivamento e o crescimento do cristianismo ao redor do globo, especialmente no país do terceiro mundo, é um testemunho poderoso de que os dons espirituais estão operando na promoção do reino de Deus. O movimento pentecostal carismático cresceu de 16 milhões em 45 a 405 milhões até 90. Um negócio assim assustador. Tá? Isso é dados de 1996. As 10 maiores igrejas do mundo pertencem a esse movimento, lá em 96, quando ele escreveu. O ensino bíblico sem prática é decepcionante. A prática sem o ensino sólido é perigoso. Tá? Por outro lado, o estudo deve levar à prática, e a prática pode iluminar o estudo. Então, eu tenho que ter equilíbrio das duas coisas. Mas eu sou muito espiritual, mas não gosto de ler muito. Tem uma coisa errada aí. Exatamente. Aí eu vou para os extremos, né? Exatamente. Então, uma coisa tem que procurar o equilíbrio. E a Bíblia sempre trabalha no equilíbrio. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com os exageros. Tá? Os pensamentos mais profundos de Paulo estão registrados nas suas epístolas à igreja em Roma, Corinto e Éfeso. Essas igrejas não eram instrumentos da estratégia missionária de Paulo. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e Efésios 4 foram escritos a partir do mesmo esboço básico. Embora fossem igrejas diferentes, são enfatizados os mesmos princípios. Cada texto serve para lançar luz sobre os demais. Paulo fala do nosso papel no exercício dos dons, do exemplo da unidade e diversidade que a Trindade oferece, da unidade e diversidade no corpo de Cristo, do relacionamento ético, tudo à luz do último juízo de Cristo. Quando você lê as cartas, você lê com mais cuidado, você vai começar a entender o pensamento de Paulo, como Paulo vai lidando. Eu sempre falo disso, né? Ele começa, vamos dizer assim, teoricamente, e depois ele começa agora na prática. Como é que isso realiza na prática? Olha, você nasceu de novo? Não, beleza, agora então, vem aqui comigo, agora vai ter que praticar isso daqui. É assim que é. Um novo crente age dessa forma. Tá? Isso é padrão. Quando você leu algumas vezes as cartas de Paulo, quando você lê Romanos, Efésios, Colossenses, você começa a entender o pensamento de Paulo, você vai vendo essa ordem nos escritos dele. Tá? O contexto dessa passagem paralela é a adoração. Tudo que nós vamos fazer na igreja é para adorar a Deus. Adorar é um serviço. Tudo, dons, pregação, ensino, tudo. Qual é o fim disso tudo? Adorar a Deus. Tá? A proclamação, adorar a Deus. Tá? Depois de uma exposição das grandes doutrinas da fé, olha lá, Romanos 1:11, Paulo ensina que o modo apropriado de corresponder a elas é mediante uma vida de adoração. Romanos 12, né?
16. Agora, tudo bem, você agora nasceu de novo, venceu o pecado, agora como é que é? Então, você vai ter que mostrar isso adorando a Deus. Romanos 4-8, né? Ele vai falar de uma lista de dons. Lá em Coríntios 12 tem outra lista de dom. Efésios 4:11 tem uma outra lista de dom, tá? Isso que quer mostrar? Quer mostrar que não tem como você enumerar, porque isso é a diversidade na unidade, entendeu? Você tem, Paulo fala, ele dá muita ênfase em Éfeso na unidade da igreja, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar a diversidade de dom. Deus chamou o Márcio para uma coisa específica, me chamou para uma coisa específica, chamou a irmã para uma coisa específica. Então, na diversidade dos dons que nós temos, seja eles espirituais ou os naturais, nós trabalhamos unido dentro da igreja para que esse serviço tenha um último objetivo, que Deus seja glorificado, tá? E os capítulos 11 e 14 de 1 Coríntios também se referem à adoração. Os capítulos 1 e 3 de Efésios apresentam uma adoração em êxtase. Paulo faz uma oração, ele fala assim, eu me coloco de pé. Ele fala, me coloco de joelho, né? Eu me coloco de joelho. Porque não é, sabe como o pessoal orava antigamente? De pé, irmão. Então, quando ele coloca assim, ele fala, eu me coloco de joelho, é uma referência, ele está falando de uma reverência, entendeu? Que ele está tendo. Que não era o hábito dos irmãos orar na igreja primitiva. Eles oravam em pé. Então, quando se coloca de joelho, é um ato de alta reverência. Tá? Efésios 4 revela que a igreja como uma escola de adoração viva e diante de Deus, que ele vai trabalhar os dons ministeriais. Qual é o propósito dos dons ministeriais? A edificação do corpo. Não é para mim eu exibir. É para a edificação do corpo. Tudo que eu faço é para que a igreja de Jesus seja edificada. Seja no meio dos crentes que fazem parte do corpo, seja impactado pessoas e atraindo por meio da proclamação do evangelho. É isso, não tem muito o que falar qual é o papel da igreja. E o agente que faz tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. Conhecer a doutrina ou corrigir as mentiras não basta. A totalidade da nossa vida deve ser louvar a Deus. A adoração está no âmago do crescimento e reavivamento da igreja. Tá? Existem muitos dons e nenhuma lista visa ser exaustiva. 21 deles são listados no Novo Testamento. Aí eu coloquei aqueles que a gente aborda aqui, que é mais dentro do que a gente está falando, que aí seria os dons espirituais, tá? Os dons espirituais da lista de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 6 até o versículo 8. Dons de ensino e pregação. Palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Dom de ministério à igreja e ao mundo. Então, esses dons, eles se manifestam tanto para a edificação da igreja, também para proclamar o evangelho para os descrentes. Tá? O problema é que a gente fica com essas coisas muito dentro da igreja. Está errado? Não, não é errado, mas aqui é a ênfase que a gente dá, tá? Dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de língua. São dons de adoração, tá? Essa tríplice divisão pode ser confirmada dividindo-se, 1 Coríntios 14, em parágrafos. Quando você vai ler lá, nas Bíblias, geralmente está em negrito os parágrafos, você vai ver lá. Aí quando você divide, você consegue fazer essa ordem lá. Note que Paulo acrescenta nova categoria em 1 Coríntios 4, 20 a 14, do versículo 20 a 25. É um sinal para os incrédulos. Tá? Então, quando você adora ali variedade de língua e interpretação, é um sinal. Só que a gente vai ver que precisa ser compreensível. Um dia meu irmão pegou e veio falar comigo, começou a precisar, falou, você entendeu? Eu falei, mas não entendi nada. Ela ficou triste, decepcionada. Eu falei, irmão, não entendi nada. Deus vai dar o entendimento. Até hoje não recebeu o entendimento. Entendeu? Então, às pessoas falam as coisas e acham que Deus vai se responsabilizar. Não, quando Deus inspira a pessoa, Deus vai agir por meio de você. Então, para a pessoa que você está comunicando, Deus está te usando para você edificar a vida daquela pessoa. Então, a pessoa tem que entender o que está sendo dito. Tá? A gente vai ver isso aqui. A palavra da sabedoria, o ensino busca
da orientação divina. O conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Tá? Isso aqui atua muito quem é pastor, quem lidera a igreja também. Tá? A palavra do conhecimento, esse dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Não é resultado do estudo por si só. Então não é só estudar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O pastor Caramuru, você viu o que ele falou? Ele pegou a questão das pedras e o cara conseguiu arrancar o negócio e falar de novo nascimento dentro daquilo ali, de conversão. Eu falei, como é que ele arranca esse negócio? Ele pegou uma verdade, uma doutrina que nós conhecemos, pegou uma passagem do Antigo Testamento, ilustrou aquilo, fez uma comparação na obra salvífica de Cristo. Entendeu? Isso é palavra do conhecimento. Tá? Fé, oração fervorosa, alegria extraordinária, coragem comum acompanha o dom de fé. Você vê aqueles irmãos mais animados? Aqui é um dom que Deus deu para ele, tá? Os dons de curar. Em Atos dos Apóstolos, muitos aceitaram o evangelho e foram salvos depois de milagrosamente curados, tá? Esse aqui, na profecia, eu dei uma acrementada, porque foi assim, esse aqui eu tenho que dar mais uma pincelada, tá? Operação de maravilhas. A operação de maravilhas consiste em dons plurais. Dunamis, façanha de grande poder sobrenatural. O cara ora lá e aí não chove. Aí você ora e chove. Eu acho que Deus aconteceu isso comigo. Eu fui para o Mato Grosso do Sul, lá em 2016, não estava chovendo. Eu orei na aldeia lá, depois chegou em São Paulo, choveu lá, irmão. Falou, o irmão ligou para mim, falou, irmão, ficou tudo escuro aqui. Foi, mas não aconteceu nada demais, não. Eu acho que foi, fiquei contente, né? Aí juntamos nós lá, acho que aconteceu. E a enigma é resultado eficaz. É um exemplo, o irmão fala, irmão, estou desempregado ali. E aí o irmão ora e Deus abre uma porta de emprego ali, entendeu? Aquela coisa assim, corriqueira ali, se está precisando. Também aí, dom de maravilha pode ser tanto nessa coisa sobrenatural, também naquela coisa mais corriqueira. Profecia, 1 Coríntios 14. A profecia refere-se a várias mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, numa língua conhecida a quem fala para edificação. Então, quem vai falar em língua, você está falando em língua lá. A gente já viu isso, né? Você está falando em língua lá e a pessoa está assim. Eu fico aqui, eu fico agoniado. Eu falo assim, como é que vai vir a interpretação? Eu acho que eu tenho o dom de interpretação. Eu sempre me acovardei, eu preciso confessar. Porque eu já vi a pessoa falar e eu entender o que a pessoa está falando. O que falta é a coragem para mim pegar e fazer a interpretação. Entendeu? Mas eu fico agoniado. Às vezes eu não falo. Aí eu falei, mas Deus não vai levantar ninguém, não vai interpretar. Eu fico agoniado aqui, né? Porque assim, está errado, precisa levantar alguém. Tá? Especialmente na fé, para a edificação da fé. Irmão, dons, a profecia não é para você matar ninguém. Você está com raiva do irmão, você viu o irmão falando com ele, irmão, vou catar o irmão ali, vou sentar o rei nele. Fala a Deus, né? Eu tenho uns irmãos que ficam, fala a Deus, mas gosta que eu falo com os outros, né? Então, irmão, esse te ri porque não é conosco. Mas esse sentimento é errado. Porque se Deus está chamando a atenção do irmão, qual que é a minha atitude? Eu tenho que me entristecer. Eu tenho que me entristecer para o irmão, orar pelo irmão, porque o irmão está sendo corrigido. Não é assim? Se entristecer com aqueles que chorar com aqueles que choram e alegar com aquele. Então, essa ação que eu estou fazendo, irmão, é errada. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Se Deus está falando, Deus está edificando aquele irmão. Então eu tenho que me alegrar porque aquele irmão está sendo edificado. Não ficar lá, fala, é isso mesmo, Deus, mete o pau. A gente faz isso errado, irmão. 1 Coríntios 14 não nos orienta a fazer isso. Tá? E a exortação, especialmente para avançar da fidelidade do amor. Tá? É para encorajar o irmão lá. E a consolação, que anima e vivifica e revivifica a esperança e a expectativa. O irmão está ali e tal, Deus usa você. E você consola, irmão. É para você levantar o irmão, não é para você afundar o irmão de vez. Entendeu? Então, olha lá, 1 Coríntios 14, 3. Com esse dom, o Espírito ilumina o progresso do reino de Deus e revela os segredos do coração das pessoas, submete o pecado à convicção. Aí aqui ele já está falando em relação ao descrente. O cara chega aqui, falou em língua, aí Deus falou com ele. Rapaz, Deus está aqui. Aconteceu comigo quando eu fui para a igreja, aceitei Jesus. A irmã falou lá, e aí Deus usou a irmã,
E eu não entendi por causa do que todo mundo, assim, quando eu citei Jesus, aí, pá, não sei, deu um negócio lá. E aí o pastor Ricardo, ele falou, você entendeu? Eu falei, não. Aí o pastor, você entendeu o que a irmã falou? Aí eu falei, não. Ela falou em linguagem assim, normal, não falou em língua. Eu falei, não entendi. Aí o pastor Ricardo falou assim, ó, ela falou que seu caixão estava aberto, mas Deus fechou. Quando ele falou isso, eu sabia exatamente que a minha vida estava nessa situação. Eu tinha polícia atrás de mim, eu tinha bandido atrás de mim, eu não estava assim, encruzilhada. Então eu falei assim, meu Deus. E ele falou coisas que só eu e a Cláudia sabia. E eu falei, meu Deus, aquilo me impactou. Entendeu? Porque Deus falou por intermédio daquela irmã. Entendeu? Então o incrédulo ele tem que ter essa reação. Agora fica 200 pessoas falando em língua. Não é que não pode falar em língua. Mas o cara falou assim, está todo mundo louco. Paulo fala isso, né? Aí fala, vocês são tudo louco. Entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com isso daí, irmão. Entendeu? A gente tem. E quem quiser lá pelos dons somos nós, tá? Então, exemplo de Atos 15, 32, Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Exortavam, irmão, eles encorajavam os irmãos, eles não ficavam batendo nos irmãos. Seus pecadores, desobediente, rebelde. Irmão, Moisés fez isso, deu errado, irmão. O que Deus falou? Você não vai entrar na terra. Que Deus falou, vai lá e fala com a rocha. Ele perdeu a linha, seus rebeldes, bateu na pedra, deu errado. Aconteceu. Saiu a água da rocha, pastor São Sebastião fala muito isso. Saiu a água da rocha, foi a alegria do povo. Depois Deus falou assim, Arão e Moisés, vem aqui. Vem aqui, que é a conversa com nós dois. Porque vocês não me glorificaste lá, não vai entrar na terra prometida. Acabou, irmão. E Moisés orou, né? Deus falou, Moisés, não me importune mais com esse negócio. Aí pode acontecer com a gente, irmão. Então fica forçando a barra, tá? Discernimento de espírito, né? A expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras da manifestação desse dom. Por ser mencionado imediatamente após a profecia, muitos estudiosos entendem como um dom paralelo responsável para julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Tem aquele irmão, Deus vai falar, Deus está me mandando, amém. Só que eu vou falar, irmão, também eu posso julgar você também, né? Se você falar bobagem aí, eu também tenho autoridade lá, porque eu também posso julgar e dizer para você, ó, tá errado, o que você está falando, Deus não falou. Você já fez isso? Já fiz isso. Foi uma vez, muito tempo atrás, lá na igrejinha, lá, quando era na casa do pastor lá, o irmão levantou, a irmã cega lá, a pessoa, porque Deus tal, e eu senti que não era de Deus, e a moça entrou em desespero, irmão. Eu peguei elas, convidei o pastor Ricardo, falei assim, irmã, tudo que ele falou lá não foi Deus que falou. E depois eu falei para ele, não foi Deus que não usou você não. E depois a minha se converteu, graças a Deus, até onde eu subi, seguiu. Aí o pastor Ricardo também foi lá, ajudou. Aí o pastor Ricardo confirmou, falou, amém, quando você falava também, Deus confirmou comigo. Uma vez foi um irmão da nossa igreja que estava no hospital, o irmão foi lá e profetizou que Deus... E aí eu falei, só essas enroscas só caem comigo, irmão. Aí Deus falou, não foi eu que falei lá. E aí eu fui lá, vai eu lá com o irmão Paulo. Aí o irmão Paulo falou, aí vai lá. E eu lá entrei no hospital, irmão. E aí eu fui, preparar o irmão para partir para a terra do outro lado, né? Ah, irmão, aí eu fui lá, eu falei assim, putz, eu coloco em cada aperto, né, meu? O pessoal faz as besteiras e a gente tem que ir lá consertar. Entendeu? Porque às vezes o irmão se empolga, né? Tá que nem o Natan, né? Não, Deus mandou você construir. Aí, né, tem alguém, aí depois o Natan, ele... Não, vai lá e eu não falei isso não, meu. Vai lá e resolve o negócio. Então tem aqueles profetas que ficam falando, tá bom, eu vou falar, tá bom, irmão. Se você falar também, eu posso julgar você também. Parece que Deus também trabalha comigo dessa manifestação desse dom também. Então, pode falar, mas também uma outra pessoa pode dizer, ó, Deus não falou para você. Entendeu? Línguas e interpretações. E por que essas coisas têm que ser corrigidas na hora? Porque aquele público que está ali provavelmente não vai mais estar de volta. Então, se não falou, bem foi alguém levantou e falou que você tem que levantar. Não é. Não pode deixar passar. Porque as pessoas que estão ouvindo, elas vão embora. E aí, como é que fica? Tá? Línguas e interpretações. O dom de língua precisa de interpretação para ser eficaz na igreja. Alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar,
esses dons são de menores importância. Né? Tem muito que fica falando em língua, né? Não vai dar para falar as diretrizes, tá, irmão? Mas eu vou passar, não já deu a hora, eu não quero estourar, tá? Então depois, os irmãos que não receberam, quiser, me dá o número do seu celular, eu mando os slides para você e fica só a última parte, tá? Mas o que está nas diretrizes não está muito longe daquilo que já foi exposto. É que aqui só detalhou um pouco mais. Tá? O ensino bíblico sem prática é decepcionante. A prática sem ensino sólido é perigoso. Por outro lado, o estudo deve levar à prática e a prática pode levar a iluminar o estudo. Tá? Então, uma coisa ajuda a outra. É igual a irmã colocou. Os extremos, aí dá problema. Aí o cara vira fanático, aí falar com o fanático é um problema. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Quero já agradecer aos irmãos. E eu não sei se todos os irmãos aqui já... Eu sei que as irmãs aqui, o Márcio... provavelmente na semana que vem a gente vai ter que comprar a revista ou na outra semana. Tá? Então a revista já está à disposição. Vai falar sobre o livro de Jó. Tá? Então a gente vai retornar com a revista. Então essa semana ou a outra, a Deda já pegou o nome de vários irmãos e irmãs. Então quem não deu o nome, pode me procurar, eu te marco aqui o nome das pessoas. Amém? Também quero agradecer os irmãos que vão estar assistindo a aula também pelo Facebook, louvar a Deus pelos irmãos. Louvar o irmão também, o irmão lá do Rio Grande do Norte tem visto, tem alguns irmãos que vai alcançando. Então o Facebook também ela é uma ferramenta de alcançar pessoas. Eu tenho alguns amigos, familiares que nunca vão e por intermédio disso as pessoas têm ouvido, têm gostado e a gente espera que isso seja também edificante na vida dos irmãos também e que Deus possa falar na vida daqueles também que estão ouvindo, que não creram em Jesus, que precisa tomar uma decisão. Né? Não é só ficar ouvindo, chega a hora a gente tem que tomar uma decisão, tem que ter um passo a mais, tem que aceitar Jesus como Salvador. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos deste de podermos ser edificados pelo aprendizado da Tua Palavra e que Teu Espírito, Pai, que foi ministrado nesta manhã, a qual foi ensinado, que Ele que habita em nossos corações possa edificar as nossas vidas, possa fazermos nos crescermos na graça, no conhecimento da Tua Palavra. Nos dá um domingo abençoado, nos conduz em tudo aquilo que nós iremos fazer e nos conduz aos nossos lares e que nós possamos estar às 18h30 adorando o Teu nome e que o Teu nome seja sempre glorificado. É o que te pedimos. Visita o nosso pastor José Wilson, que está em viagem, visita o pastor Rigonato, a irmã Nadir, visita as nossas lideranças da igreja, Pai. Abençoa todos eles que estão no Nordeste, no Sul, Sudeste. Abençoa os nossos irmãos. Em nome de Jesus, é o que te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado.